Boa noite a todos os amados e queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa transmissão ao vivo para trazer um devocional ao seu coração. Nós nos alegramos pelas bênçãos de Deus, apesar de todas as lutas e provas. O Senhor Deus, Ele ainda é maravilhoso para nós, sempre nos demonstrando o seu amparo e o seu amor, o seu cuidado para conosco. Então, quem nos fala é o pastor Wagner de Barros. Você deve estar ou na minha página do Facebook, ou você deve estar na página da igreja, não é verdade? E também todas as nossas transmissões, sejam os devocionais diários, ou sejam os cultos de domingo, de manhã à noite, ou de quarta-feira, tudo aquilo que é trazido aqui, você pode ver através do nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, certo? Ouça, veja, assista, compartilhe, e nós nos alegramos, né, em ver o impacto que as nossas transmissões têm levado aos corações das pessoas em toda a nossa cidade aqui de Ribeirão Preto, aos irmãos da igreja, as pessoas da nossa cidade, as pessoas distantes também. Temos irmãos em Cristo em igrejas em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, pessoas que estão nos assistindo em São Paulo também. Temos tido pessoas também conectadas, pessoas que estão em Portugal. Agora há pouco, à tarde, eu estava falando com uma preciosa irmã em Cristo, e ela tem dito: pastor Wagner, tem sido edificante aqui em Portugal, né, assistir, ouvir as mensagens. Nos Estados Unidos, enfim, né, fica um pouco até difícil nós, assim, mencionarmos o alcance, e glória a Deus por isso. Durante muito tempo na minha vida, eu pude, assim, fazer transmissões de programas evangélicos através do rádio, e o alcance, ele era, assim, também incalculável, não é verdade? E estamos vendo também que, através das ferramentas das redes sociais, também podemos chegar em muitos lugares. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Hoje, o nosso devocional, nós queremos falar sobre este tema que está aí na nossa projeção. Hoje nós vamos falar sobre dia inesquecível. O que será que Deus tem para nós no nosso devocional? Antes de mais nada, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos abençoe, nos dê direção na palavra, abençoando cada coração que estará ouvindo. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, entre em cada lar, em cada vida, em cada família, esteja entrando, ó Pai, em cada coração, esteja alcançando o propósito, ó Pai, conforme a Tua perfeita vontade. Este é o meu desejo. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Dia inesquecível. A palavra de Deus nos diz, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu, orando a Deus e pedindo, assim, uma direção sobre o que falar nessa noite, eu senti que nós deveríamos falar algo sobre o dia de amanhã. O nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele, diante de todos os problemas que a nossa nação tem passado nos últimos dias com esta pandemia, o nosso presidente, ele convocou para a nação um dia de jejum e oração. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? É claro que a nossa igreja, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós também queremos orar. E creio que muitos também estarão jejuando, procurando a direção de Deus, né, em relação a isso tudo que está acontecendo, e também, né, o livramento do Senhor, a cura, não é verdade? Mas amanhã, em nossa escola bíblica dominical, amanhã cedo, portanto, nosso estudo às 9h30 da manhã, nós vamos falar sobre jejum. O que a Bíblia ensina sobre jejum? Só que eu estava pensando um pouquinho comigo, porque como já amanhã é o dia que todo o país,
né, todos nós fomos convocados para um dia de jejum e oração, eu gostaria de dar uma introdução hoje à noite no nosso devocional sobre, afinal, o que é o jejum, como que funciona o jejum, como que deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento. Existem muitos crentes que, na verdade, eles nunca jejuaram. Muitos também não têm o hábito, o costume, por N razões que nós não vamos ficar dando muita ênfase a elas nesta noite. O propósito é trazer um devocional, assim, dentro de um pouquinho de instrução, nos preparando como introdução para amanhã, onde em nossa escola bíblica dominical, como eu disse, nós vamos falar sobre o assunto também, trazendo várias referências bíblicas, e eu tenho certeza vai ser uma bênção aos nossos corações. A porção bíblica, então, de 2 Crônicas, nos mostra, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, hoje à noite, quero falar sobre o dia de amanhã. Eu considero um dia inesquecível. Em primeiro lugar, no nosso devocional hoje à noite, eu quero falar sobre os perigos do jejum. Você sabia que existem alguns perigos relacionados a esse assunto? Portanto, vamos falar a eles. O primeiro perigo é o perigo de natureza física. Natureza física. Por quê? Porque nós cremos que o jejum, na verdade, ele é um conselho de Deus, mas ele não é um mandamento, ele não é uma ordem. Nenhum crente deve fazer um jejum muito prolongado sem estar fisicamente preparado para tal. Irmãos, Deus nos deu um sentido espiritual, mas também o Senhor Deus, ele é um Deus da razão, da lógica também. Então nós entendemos, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, pela sabedoria que existe no eterno Deus, e também pela sabedoria que em nós deve habitar, nós entendemos também que a pessoa que tem alguma debilidade, está com algum problema de enfermidade, seja passageira, ou seja, né, constante, que ela lida de uma maneira, ou lidará por toda a vida, ele deve tomar um certo cuidado, tá certo? Deus então nos deu uma mente, um raciocínio que deve ser utilizado. O conselho bíblico então que nós damos é que o Senhor Deus, ele não está à procura de aventureiros, certo? Deus está à procura de crentes maduros, crentes confiantes, mas acima de tudo sábios e inteligentes. Principalmente se tratando, muito oportuno, né, de uma época em que estamos falando sobre que é inadequado a frequência em hospitais, em locais de atendimento médico, corremos até o risco de, por conta de um jejum feito de maneira equivocada, daqui a pouco uma pessoa, por conta de um jejum e de uma boa causa, ele está até tendo que ser ou procurar um recurso médico por conta de uma ação de jejum. Então tome cuidado, vamos ter sabedoria, vamos ter inteligência. O primeiro perigo envolve a questão envolvendo a natureza física. O segundo perigo do jejum envolve a hipocrisia. A hipocrisia. Jesus alertou sobre isso em duas passagens, pelo menos, Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 18. Que quando uma pessoa chama atenção para si, ela está agindo errado. A não ser que seja conclamado em jejum, não é? Por uma liderança, seja um pastor da igreja. Nesse caso, de uma maneira rara, por isso que eu chamo isso de um dia inesquecível. Eu não me lembro em toda a história do nosso país, pelo menos bem, né, nos últimos anos, eu não me lembro de um presidente pedir para a nação orar por problemas, por causas, por situações, muito menos jejuar. Temos que tomar cuidado, então, com o segundo perigo, que é o perigo da hipocrisia. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, ele nos ensinou algo sobre isso. Eu estou indo aqui na minha Bíblia,
e você também pode acompanhar na sua. Quero crer que você está com a sua Bíblia aí no seu colo, né, onde você está sentado. Você deve estar acompanhando os textos da palavra de Deus. A Bíblia diz, Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Então, o jejum não é um ato de exibicionismo. Você não coloca a boca no trombone e fala para todo mundo, seja num púlpito, seja num palanque, seja nas redes sociais, olha, eu estou jejuando. Não. Você jejua de uma maneira secreta. É na sua particularidade. É entre você e Deus. Certo? Então, que o Senhor também nos cuide do problema, do perigo, da hipocrisia. Eu me alegro muito pelo fato de toda uma nação ser chamada para o jejum, mas eu temo pelo o que há de vir, né? No sentido de Deus dar uma cura para a nação, Deus abençoar e depois virem atitudes de prepotência. Deus nos ajude e nos cuide dessa conduta. Então, nós vimos o primeiro perigo, a natureza física, o segundo perigo, a hipocrisia. O terceiro perigo que nós poderíamos falar é a questão que nós chamamos de legalismo. Boas obras para o quê? Agradar a Deus. E assim pensam que podem, vamos dizer assim, vamos negociar com o Senhor. Apesar de ser uma conduta recomendada, é um conselho bíblico, a Bíblia ensina sobre jejum, mas em momento nenhum nós temos que ter a ideia de que estamos fazendo uma barganha com Deus. Nós estamos negociando ou impondo algo ao Senhor Deus. Não, não podemos imaginar algo desse tipo. O legalismo, ele de certa forma, ele ensina isso, não é verdade? Você está fazendo, tá? Mas eu estou recebendo, obrigatoriamente, eu estou recebendo algo em troca. Não se esqueça que a credibilidade do jejum não está na abstenção, mas na sinceridade. A Bíblia nos ensina que Deus, ele olha, ele vê a intenção do coração. Então vamos também tomar muito cuidado, este é um perigo muito grande. O quarto perigo que nós poderíamos falar é a imposta espiritualidade. É quando nós estamos também, né, impondo algo em cima das pessoas. Não devemos nunca, seja um presidente da República, seja um pastor, uma liderança, até mesmo um pai e uma mãe, nós nunca devemos impor, obrigar a espiritualidade na vida das pessoas. Nós devemos instruir, nós devemos aconselhar, nós devemos incentivar. Mas se tem uma coisa que acaba sendo e dando um efeito contrário e prejudicial, é quando as pessoas fazem as coisas espirituais de maneira obrigada. Eles não fazem com alegria, eles não fazem de coração. Isso nós poderíamos aplicar ao jejum, à oração, ao culto, à contribuição. Lembra o texto bíblico que diz que Deus ama o que dá com alegria, liberalidade, quer dizer, até mesmo a contribuição, que é uma ação extremamente monetária, física, né, material, Deus quer algo de coração, algo de alegria mesmo, algo voluntário. Então, o jejum também, apesar da convocação, por conta de uma grande necessidade, ele tem que ser feito de maneira voluntária. Ele tem que ser feito de maneira de verdade muito consciente, ciente, alegre e disposto a fazer aquilo. Então tome muito cuidado, eu creio que se você que está me ouvindo, provavelmente você assim está sendo instruído a jejuar, a ter um tempo de oração, mas faça de uma maneira voluntária. Tome muito cuidado com isso. Então esses foram os perigos do jejum. Mas ainda nessa noite,
eu gostaria de falar sobre quais são os tipos de jejum. Porque também nós precisamos entender isso. Existem algumas maneiras de jejuar. E, entendendo os tipos de jejum, eu creio que isso pode também se encaixar em cada pessoa, de acordo com cada necessidade, e você será bem instruído também e um instrumento de bênção, de acordo com aquilo que você achar o mais viável, o melhor para, né, ser feito. Então, os tipos de jejum. Vamos a eles, então? Em primeiro lugar, aquele que a gente chama é o jejum típico. O jejum típico, ele não inclui a abstinência de líquido. Quer dizer o quê? Você está jejuando, mas você bebe algum tipo de líquido, e quando nós falamos sobre líquido, nós falamos principalmente a água, né? Que eu creio é o líquido que nós mais precisamos, nós não podemos viver sem água. Então, é uma sugestão interessante também, né? Principalmente se tratando de alguns casos de saúde, né? Pessoas muitas vezes que têm pressão baixa, pressão alta, eles precisam estar sempre muito bem hidratados. Nós temos também a questão de cidades, de lugares em que o clima ele é extremamente quente, não é? Está vendo como nós temos que ter a sabedoria? Porque dependendo da situação, caso a caso, recomenda-se algumas ações mais sábias para a execução de um jejum que será oportuno. Então, o jejum típico é esse. Não inclui a abstinência de líquido. Então, talvez seja esse que você vai praticar amanhã. Ore a Deus, peça a sabedoria do Senhor. Tá certo? Não apenas nós temos o jejum típico, mas nós temos o jejum completo. O jejum completo também ele é conhecido como jejum absoluto. E esse jejum, então, como o próprio nome diz, ele nos traz a abstinência de líquido e também de alimento, né, sólido. Ele é um jejum mais difícil. Ele é um jejum assim que, de certa forma, ele exige mais do físico. E por conta disso, nós entendemos que ele é recomendado justamente para as pessoas que estão mais aptas, fisicamente falando, né, para realizar esse jejum, para colocar em prática esse jejum. Também, então, mais do que qualquer outra pessoa, você conhece o seu organismo, você conhece o seu corpo e você pode também considerar este tipo de jejum num determinado período do dia de amanhã, né, começando pela meia-noite de hoje. Então, ele é interessante também, porque, irmãos, nós temos que entender que Deus, o Deus Altíssimo, como eu disse, ele é sábio, mas o jejum, acima de tudo, ele está agregado a um sacrifício que nós estamos fazendo para, né, separarmos para tempo de reflexão, oração e comunhão com o Senhor. E o Senhor Deus é claro que ele vai ver, de uma maneira também especial, se você está realizando um jejum assim, um jejum que envolve mais sacrifício. E como eu disse, Deus ele vê, ele conhece a intenção do coração. O jejum completo é um outro tipo, vimos o jejum típico também. Agora nós podemos ver o jejum parcial. O jejum parcial ele é caracterizado por aquilo que se come e pela frequência com que se come. Nós temos um texto, por exemplo, em Daniel, capítulo 1, versículo 2, e ali o jejum ele era justamente esse, parcial. Então havia um determinado tipo de alimento, principalmente dentro desse contexto, legumes e verduras, e água, que a pessoa que estava ali jejuando, ele estava ingerindo. Era um jejum, né, de vários dias, mas ele era um jejum parcial. Mais uma vez eu enfatizo, eu trago assim a importância de que como o Senhor Deus ele é sábio, ele não é um Deus assim que traz ou pede de nós coisas que nós não podemos fazer. Irmãos, Deus não nos quer ver enfermos, Deus não nos quer ver por conta de jejum, do jejum, pessoas doentes, pessoas acamadas. Não.
Mas ele quer que o jejum, somente se tratando de algo que faz parte do nosso dia a dia, que é a alimentação, então o jejum ele esteja nos trazendo diariamente, ou durante um período de tempo, ele esteja nos trazendo comunhão, aproximação com o próprio Deus. Então o jejum parcial, ele é muito interessante. Depois você acompanhe em Daniel, capítulo 1, versículo 2, este é interessante jejum, esta conduta ali também de jejum. Tá certo? Muito bem. Então, a conclusão é qual do nosso devocional de hoje? Tão simples. A conclusão é qual, né? Eu devo jejuar amanhã, né? Que é o dia de uma convocação nacional para o jejum. Eu devo jejuar? Você que é um crente em Jesus Cristo, você que é salvo, eu quero responder a você. E eu quero, assim, dizer a você: jejue amanhã. Eu não sei qual é o período, qual é o tipo, qual é o tempo, mas você, crente no Senhor Jesus Cristo, jejue amanhã. A nossa nação precisa das nossas orações. Ela precisa. E eu vou ser mais sincero ainda, amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. O jejum pelo país, pela nossa nação, ele não é só por causa do coronavírus, não. Nós não temos que jejuar só por causa disso. Os problemas do Brasil são muito maiores do que um vírus. O Brasil ele tem sido conhecido como o país da corrupção, o país da imoralidade, das falcatruas. Nós temos que jejuar para que Deus ele cure a nossa nação em todos os sentidos. Então eu sei que nós oramos e estamos pedindo para que o Senhor ele opere, mas a operação do Senhor em oração que nós temos que levar ao trono de Deus tem que ser justamente essa: Senhor, não tire o vírus sem que o Senhor opere uma cura muito maior do que a cura da enfermidade, mas que o Senhor opere a cura espiritual, que o Senhor opere no coração dos imorais, que o Senhor opere no coração dos idólatras, que o Senhor opere no coração do criminoso, que o Senhor opere no coração da pessoa boa, da pessoa justa, mas que infelizmente também não está nem aí com Deus e com a palavra de Deus, e muito menos com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, nós temos que jejuar amanhã por uma causa muito maior do que apenas o coronavírus. Porque, como eu disse, os problemas da nossa nação e do mundo não são apenas um vírus, mas o problema que nós estamos nos deparando são problemas relacionados a pecados de todas as proporções. Então, eu piamente creio, e claro que vou orar amanhã, mas eu estou orando por uma causa muito maior do que apenas um vírus. Eu estou orando para que o Senhor Deus, de verdade, ele opere salvação em nosso país, em nosso Brasil, em nossa nação. Por isso que amanhã, creio eu, é um dia inesquecível. Porque creio que todos nós crentes no Senhor Jesus, buscando a palavra de Deus, buscando nos humilhar, buscando a oração, a intercessão, nós podemos de verdade dizer um dia no futuro, para a honra e a glória do Senhor, que tivemos um dia inesquecível. Que Deus abençoe este devocional. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Derrame suas bênçãos sobre cada vida aqui. Esteja salvando a alma daquele que ainda está incrédulo e não tem Jesus como seu Salvador. E esteja também dando aos crentes uma conscientização maior do quadro e da situação que nós estamos vivendo. Por favor, ó Pai, opere em mim, opere no meu lar, na minha casa, na nossa igreja e na vida de cada pessoa que está assistindo a este devocional.
independente de onde esteja, derrame suas bênçãos com sabedoria. Nos ajude, ó Pai, a descansarmos no Senhor e, neste momento, lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continue conosco, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, estou terminando o nosso devocional, são 20 horas e 27 minutos. Eu quero agradecer todos aqueles que estiveram entrando aqui, né? Estou aqui à minha esquerda vendo várias pessoas, que grande alegria. Muito obrigado por sua participação. Eu estou terminando o nosso devocional hoje, eu estou terminando fazendo um pedido de pastor. Agora eu quero trazer um recado especialmente para a minha igreja, a Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Claro que a minha igreja é uma força de expressão, né? É a igreja do Senhor Jesus Cristo que o Senhor tem nos dado para cuidar. Sabe o que eu quero de você? Eu gostaria que nós tivéssemos uma dinâmica no nosso grupo de WhatsApp da nossa igreja. E eu gostaria que você, né, colocasse uma foto sua no nosso grupo de WhatsApp. Você com seus filhos, você ao lado da sua esposa, ou você mesmo que está sozinho aí, não importa, nós temos irmãs viúvas na igreja, tão preciosas. Mande uma foto, vamos matar saudade uns dos outros, tá certo? E vamos usar aí as redes sociais, não somente, é claro, para trazer pedidos de oração, como nós temos usado lá no nosso grupo, trazermos, né, coisas extremamente sérias que precisamos agir em oração e em ações também. Mas vamos trazer um pouquinho também de alegria, né, nesse relacionamento tão maravilhoso que a Bíblia chama de comunhão cristã, certo? É bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, daqui a pouco nós vamos aí nos relacionar com alegrias das nossas fotos exatamente desta noite, hein? Então, mande aí do jeito que você pode, uma foto mostrando o seu momento familiar. Estamos presos um pouquinho em casa, mas não separados do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu, pastor Wagner, então, termino lembrando a você que amanhã cedo, 9h30, temos um encontro marcado aqui para a Escola Bíblica Dominical. E eu vou falar mais sobre jejum, hein? E eu creio que Deus vai nos trazer muita instrução da palavra de Deus. 9h30. E às 10h30, todas as crianças na sala, ou conectadas no computador ou no celular, para ouvir a história com a dona Érica e o Zé. Será que ele vai aparecer amanhã? Né? Então vai ser uma bênção também. À noite, 18h30, as crianças e às 19h30, os adultos com o pastor Wagner. As crianças com a Érica, os adultos com o pastor Wagner. Boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado por sua participação. Amanhã, dia inesquecível. Deus abençoe o nosso Brasil. Amém.